Olá, tudo em paz? Hoje nós vamos falar sobre a crase. Né? Um processo particular da língua portuguesa. São poucos os idiomas que têm esse processo, né? E que vai unir um nome ao seu complemento ou um verbo ao seu complemento. E para evitar uma repetição, vai trazer o sinal gráfico, chamado sinal grave. Vai provar o processo da crase, né? O ideal agora aqui é você... É meio que um decoreba. A Martinha não gosta muito dessa palavra, decore. É lógico que eu quero que você entenda, né? Mas a língua portuguesa, ela é muito cheia de detalhes. Então, há situações que um decorebinha ajuda na hora da prova. Concorda comigo? Então, primeiro, para eu não cansar muito você, porque são muitas as regras, vamos fazer aquela caracterização geral que eu gosto de fazer para introduzir o conteúdo. Crase é o nome que se dá à união da preposição a com o artigo a ou com o a inicial dos pronomes, aquele, aquela, aquilo, ou com o a inicial de as quais, a qual. Ao acento indicador da crase, dá o nome de acento grave. Quer dizer, esse acento agudo ao contrário, como eu já ouvi um aluno falar, ele vai indicar que houve uma junção, né? Houve uma aglutinação. Eu peguei uma preposição, artigo, somei os dois. E aí a crase vai aparecer, o nosso sinal grave vai aparecer. Quando usar, professora? Eu preciso saber porque eu erro muito, não vai errar mais. Quando usar a crase? São regras. Primeira regra. Quando o complemento de um verbo que exija a preposição a for feminino. Então, bora lá. Vamos à loja. Por que que essa crase está aqui? Eu fiz questão de mostrar para você, olha. Quem vai, vai a. Isto daqui é a minha preposição. Esse primeiro azinho é a minha preposição. Agora, observe que o termo loja, por ser feminino, pode vir acompanhado por um artigo. Então, para que a gente evite a dobra, tanto fonética quanto gráfica, vamos à loja. Percebe? Aí eu não preciso dobrar. Eu vou unir os dois e acento grave. Ocorre a crase, né? Então, eu preciso de um termo que peça a preposição, que é o que vem antes, que é o que a gente chama de regente, e um termo que aceite o artigo, que é o chamado de regido, tá? Eu preciso que o termo regente peça o a preposição. Quem vai, vai a. Quem está apto a. Tá vendo? Quem se refere a. Eu preciso desse raciocínio e também que o termo depois, posterior ao fonema a, seja feminino. Tranquilo. Professora, eu vou colocar aqui no meu caderninho, que está aqui ao lado, as regras. Quando usar isso, escreva e consulte todas as vezes. Vamos olhar a segunda regrinha? Segunda regrinha, ó. Quando usar a crase. Quando um complemento de um nome que exija a preposição a for um feminino antecedido pelo a. Ora, perceba que aqui não é verbo mais, hein? Aqui já é nome. Ele se mostrou favorável a. A palavra medida é feminino, traz o artigo, a crase aconteceu.
Ou seja, a crase não é um fenômeno apenas ligado a verbo, como muita gente pensa. Ela também está ligada a alguns nomes que transitam, porque não é só o verbo que consegue fazer essa coisa de ligar seu complemento. Nomes também precisam. Se eu disser para você que a decisão do júri foi favorável, você vai perguntar a quem? Concorda? Então, nomes também pedem, exigem regem, falando o português bonitinho, essa preposição. Então, vamos lá. A primeira e a segunda regra dizem basicamente a mesma coisa. Se eu tiver um verbo ou um nome que exija a preposição a e o complemento for feminino, crase obrigatória. Agora vamos olhar mais uma. Terceira regrinha. Olha lá. Quando os pronomes demonstrativos aquele, aquela e aquilo exercem a função de complemento de um termo que exija a preposição a. Somos contrários a aqueles. Devo obedecer a aquilo em que acredito. Estou me referindo a aquelas semanas. E aí há uma dúvida. Professora, mas a crase, ela não vem sempre com nomes femininos? Percebeu que não? Porque o aquele ou aquilo, ele vai trazer masculinos? Por que essa crase está aí, então? É porque o nome que antecedeu o pronome aquele, por exemplo, exigia a preposição a. Se a crase não existisse, a primeira frase, ela ficaria assim escrita. Quer ver? Somos contrários a aqueles que defendem. Por que seria assim, professora? Porque quem é contrário a alguma coisa. Olha lá. Aí o que eles fizeram? Correram com esse bendita dessa preposição, colocaram essa preposição aqui para evitar essa dobra. Tá vendo? Então, tomem cuidado com essas regras gerais. Não se usa a crase diante de masculino. A gente já viu com que o pronome aquele e aquilo tem que usar, né? Então, vamos lá. Professora, porque eu não consigo entender, às vezes a crase apareceu, mas não tem nada depois, nem o aquele, nem o feminino, cuidado. É porque existe uma figura chamada zeugma, elipse, que diz que eu posso ter um termo implícito. Ó. O pronome demonstrativo pode estar oculto, implícito. Vamos lá. Não me refiro a essa, mas a aquela da direita. Tá vendo? Aí esse a uniu-se ao aquela e a crase apareceu. Porque se você pensar só na estrutura sintática, você vai pensar que aqui não tem crase porque eu não tenho um nome aqui, eu tenho uma preposição, né? Mas a crase foi exigida devido a essa junção, devido à presença elíptica do pronome. Esse é um dos grandes problemas do nosso idioma, né? A palavra pode não estar clara. E aí? Então, vamos lá. Então, ela vai surgir na sua cabeça. Não me refiro a esse material, mas a aquele, tá vendo? Crase nesse A. Tudo bem? Professora, e eu li em algum lugar que diante de pronomes não se usa a crase, mas o aquele é demonstrativo e teve, né? Tem mais? Sim, pronome a qual. Quando os pronomes relativos a qual e às quais exercem função de complemento de um termo que exija a preposição. A peça a qual assisti, porque quem assiste, assiste a alguma coisa. As tarefas às quais nos dedicamos, porque quem se dedica a alguma coisa. Ou seja, os pronomes que aceitam a crase são
Os demonstrativos, aquele, aquela, aquilo, porque começam com o fonema A, e o a qual, que também começa com o fonema A e que é um pronome relativo. Ele vai depender aí da regência da frase em que ele está. Professora, é possível eu começar uma frase com crase? Sim. Quando você estiver de frente a locuções adverbiais femininas, à tarde, à vontade, às vezes, você já começou frase assim, né? Às vezes eu durmo muito tarde. Olha a crase aí. À tarde ele chegou com fome. Olha a crase aí. Essas expressões são adverbiais porque elas vêm para indicar tempo, modo. Lembra? Vamos ver. Não vale a pena decidir o que vai fazer nas férias. Como que você vai decidir? Às pressas, indicando o modo, tá vendo? Uma exceção é a expressão à distância. Por que ela é uma exceção? Se ela precisa estar determinada. Estávamos observando tudo à distância, mas se eu disser à distância de, essa determinação exige a crase. Então, cuidado. As expressões adverbiais femininas exigem a crase, menos a expressão à distância, que só vai ter crase se vier determinada. A distância de quanto? Avistei a distância o navio. Não tem. Avistei o navio a distância de 5 metros. Aí vai ter. Tudo bem? Professora, e as conjunções, hein? Vamos lá. Existem locuções conjuntivas como à medida que e à proporção que vão ter crase sempre, independente do texto. À medida que amadurecemos, passamos a dar valor ao silêncio. À proporção que o homem exterior se destrói, o interior se renova, né? Sempre terão, independente da necessidade ditada, exigida pela frase. Bom, você percebeu que, em regra geral, eu tenho que saber regência, né? Qual é o nome ou o verbo que pede a preposição a. Mas existe um grupinho de situações em que você nunca irá colocar uma crase. E isso ajuda demais na hora da questão da múltipla escolha. Caderno, caneta, anota. Não use crase antes dos verbos. Olha lá, meu primo começou a cumprir. Antes de pronomes pessoais, a ela. Não tenho de dar satisfações a ela. Foi? Não use crase antes de verbo, antes de pronome, antes de palavras masculinas, vendemos a prazo. Mas aí começa o nosso cuidado em algumas situações. Essa palavra masculina pode ter uma palavra feminina implícita na frase. Assim, era uma pintura a Leonardo da Vinci. Entende-se que era uma pintura à maneira de, à moda de. Olha lá, você já ouviu que o jogador X faz gols a Pelé? Esse A tem crase, mesmo a palavra Pelé sendo masculina. É porque está implícita aí a moda de. Ele se veste a Luís XV, a moda de. Tá vendo? Quando essa expressão a moda de estiver implícita, mesmo que o nome subsequente seja masculino, a crase vai aparecer, tá? Então vamos, de maneira geral, não se usa a crase antes de verbo, antes de pronome, antes de palavras masculinas, mas entre palavras idênticas repetidas, depois do afogamento,
Foi preciso fazer respiração boca a boca. O policial ficou cara a cara. Esses dias eu li numa receita, gota a gota com crase. Não tem. Quando a palavra for idêntica e vier repetida, frente a frente, cara a cara, gota a gota, lado a lado, não haverá crase, independente do que ela indique. Tá bom? Existem duas palavras na língua portuguesa que, assim como a palavra distância, só terão crase se vierem determinadas. Que palavras são essas? São as palavras casa e terra. Então vamos lá. Vou à casa no próximo final de semana. Ao chegar à terra, o marinheiro foi até o lugar marcado. Perceba que eu não estou especificando a que casa eu vou e a que terra o marinheiro chegou. Então não tem crase, porém, se forem especificadas ou qualificadas, ocorrerá a crase. Vou à casa de minha irmã. Ao chegar à terra dos renegados. Olha lá. Então, vamos lá. As palavras casa e terra não aceitam crase se não vierem especificadas. Se vierem, crase obrigatória. Tudo bem? Tá vendo como são detalhes, são regrinhas, né? Mas nós vamos continuar no não use, tá? Não use diante das palavras casa e terra se não estiverem especificadas. Ponto. Professora, e os outros pronomes? Que a gente só falou dos pronomes pessoais. Não use. Quer ver? Ó, antes dos pronomes ninguém, que é indefinido, essa que é demonstrativo, toda, cada, qualquer, tudo, não se usa a crase antes da maioria dos pronomes. Ela devia dar satisfação a toda a gente. Tudo bem? Parceiros, a 7 diz que se a crase é a soma da preposição mais um artigo, depois do artigo eu não vou usar, lógico, né? Não se deve dar crédito a uma. O artigo já está aqui, ó, né? A uma pessoa que mente. Agora pensa, se eu tirar esse uma daí, não se deve dar crédito à pessoa que mente. Aí a crase vem. Eu só não uso, ora, porque o artigo já apareceu. Então eu não vou usar, porque é um artigo indefinido. Fechou? Mas não se usa a crase antes dos numerais. Eles foram comparados a duas crianças. Não se usa a crase antes de palavra no plural. A trancos e barrancos. Olha lá. Os funcionários resolveram tudo a pauladas. Os meus alunos do Instituto até criaram uma regrinha. Quando o azinho estiver no singular, diante de plural, crase nem a pau. Eu dou risada com eles. Mas quando o fonema A for singular e a palavra subsequente estiver no plural, não use crase. Não se usa crase perante substantivos no plural. Ok? Professora, tem mais? Tem. Por que que tem? Porque tem os casos facultativos que cansam a gente, né? Isso, mas, porém, são só dois. Antes dos pronomes possessivos, não dão valor à nossa opinião ou não dão valor à nossa opinião. As duas estarão corretas. Ele vai ser, então, facultativo diante de pronomes possessivos femininos. O que mais? Antes de nome próprio feminino, fizemos referência a Joana ou a Joana. E antes, depois da palavrinha até. Ó, chegaram até a praia, chegaram até a praia. Por quê, professora? Porque o até já é preposição, né?
Só que às vezes, como ele indica lugar, mas os gramáticos abriram essa crase opcional. Nome próprio feminino, pronomes possessivos após a preposição até. Nunca use antes de verbo, antes de pronome, entre palavras repetidas, antes da maioria dos masculinos. Tudo bem? Beijo. Elenque essas regrinhas e use as regrinhas, porque se ficar no seu caderno não vai resolver nada. Use a hora que você estiver escrevendo, tá bom? Beijo, até mais.